Nesta tarde, nesta data, 14 do mês de janeiro, do mês 1 de 2026, estamos gratos a Deus por mais esta oportunidade de estar com a vida, respirando este ar, este fôlego de vida que só Ele pode entregar para o homem. Porque sabemos que a nossa vida só pode vir dele, aquele que pode dar a vida para o homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui porque Ele tem nos permitido. Nós estamos aqui porque Ele tem nos dado esta oportunidade, este privilégio de estar respirando, de estar com a vida. Por isso nós estamos gratos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser gratos ao Senhor por tudo, pelas bênçãos que Ele tem prosperado nas nossas vidas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Cristina Pereira, Deus abençoe, ela entrou conosco aqui, Deus abençoe. Seja bem-vinda aí à nossa transmissão aqui no YouTube, né? Estamos transmitindo aqui a palavra do Senhor nesta tarde, porque sabemos que quando nós abrimos esta palavra, sabemos que o Senhor fala conosco através desta mensagem, desta palavra, que é a palavra de Deus. O Pedro também, Deus abençoe. Pedro entrou conosco. E oi, Pedro, Deus abençoe. Uma boa tarde para você. Seja bem-vindo à nossa transmissão aqui no YouTube, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai abençoar grandemente a vida, o lar, a família de vocês nesta tarde. Primeiramente, que eu quero deixar um salmo para a nossa meditação nesta tarde, 14 de janeiro de 2026. Eu, seu irmão em Cristo, Emilson Pego de Oliveira, estamos transmitindo aqui através do nosso canal, aqui no YouTube, para a glória do Senhor. Quero agradecer a você, Deus já, você que está escrevendo no nosso canal, você que está aí participando conosco neste canal. Eu tenho certeza que Deus irá retribuir para você em dobro. Cada um de vocês que estão escrevendo, comentando nas nossas publicações, vocês que estão compartilhando, tenho certeza que Deus tem uma bênção como a bênção de Jó, em dobro, para a sua vida e para a sua família. Tenho certeza que Deus tem um plano grandioso na sua vida. Pedro diz amém. É Pedro, amém. Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Deus tem uma bênção grandiosa para a sua vida e para a sua família, tenho certeza. Agradeço a cada um de vocês que está escrevendo aí. Não deixe de escrever, escreva em nosso canal, curta nossas publicações, se você gostar, é claro, né? Que nós compartilhamos o Senhor, nós compartilhamos mensagem que edifica a nossa vida, mensagem que edifica a nossa vida, que nós não compartilhamos comédia, nós não compartilhamos algo deste mundo, mas sim do alto, coisa que vem do Senhor para nossas vidas. Nós não compartilhamos a nossa vida pessoal, compartilhamos Jesus, porque Ele deve ser levado, Ele deve ser compartilhado a todo o povo na terra. Por isso que cada momento nós abrimos essa tela, abrimos
este aplicativo do YouTube, talvez do TikTok, do Kawaii, do Facebook, do Instagram também. Nós abrimos para falar da palavra de Deus, para falar algo que edifica a nossa vida. Glória a Deus. Gabi, Deus abençoe. Gabi Santo, isso mesmo, Deus abençoe. Obrigado pelo presente, pelos emojis que você mandou aí. Graças a Deus pela sua vida. Deus abençoe grandemente, tá bom? Vamos meditar no Salmo de número 120, no versículo 1. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas eu falando já eles estão em guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gabi Santo, obrigado, Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esqueça de inscrever aí no nosso canal. Meu óculos também embaçado aqui, não está para mim ver direito aqui, as pessoas que estão entrando aí, mas sejam todos bem-vindos, tá? O Adailton, acho que é isso mesmo, Adailton, Deus abençoe, Adailton, ele dizia amém, Jesus Cristo, é verdade, amém, Jesus, Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão, maravilhas, glória a Deus. Felipe também, Deus abençoe, Felipe. Uma boa tarde para você, meu querido. Deus abençoe grandemente a sua vida nessa tarde, toda a sua família. Receba a graça de Deus na sua vida e no seu lar agora, tá bom? Na minha angústia clamei ao Senhor. Às vezes nós ficamos angustiados. Isto acontece, não temos como nós fugir. Nós se angustiamos, entristecemos, abatemos e muitas das vezes ficamos fracos. Mas o Senhor, Ele é forte o bastante para levantar o homem de qualquer uma dessas questões. Nós vemos que a palavra nos fala que o cair é do homem, mas o Senhor o levanta. O Senhor levanta o homem. Nós vemos que, por mais que o homem tenha uma vida confortável nesse mundo, uma vida de abundâncias, não falta nada, muitas das vezes não falta nada. Tem carros bons, muito dinheiro, mas nós vemos que mesmo assim a angústia vem, o vazio ele vem. Meus amados, porque nós vemos que a nossa vida na terra, ela é feita de altos e baixos. Nós vivemos na terra momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de tristeza, de dor, de lutas, fracasso também. Porque isso o próprio Jesus declarou na sua palavra. E nós vemos também no Velho Testamento o salmista, um homem, nós acabamos de meditar. Esta era a mensagem do salmista que ele dizia para Deus: na minha angústia clamei ao Senhor. E quando Davi se encontrava angustiado, Davi era o rei de Israel, era um homem rico, poderoso, mas muitas das vezes Davi se encontrava angustiado. Por que Davi se encontrava angustiado? Por causa dos seus pecados.
Nós também não é diferente. Nós se angustiamos muitas das vezes porque nós pecamos, se afastamos de Cristo. Aí vem a angústia, vem a desolação, vem o abatimento, mas nós não podemos desanimar. Quando a luta vier, nós temos que dizer para o Senhor: na minha angústia clamei o Senhor. Como Davi, o rei Davi, ele fazia. Davi não socorria homem nenhum, porque ele sabia que a sua angústia, a sua dor, a sua tristeza, homem não podia fazer nada por ele. Mas ele socorria a Deus, porque ele sabia que do Senhor viria o socorro para a sua alma. Muitas das vezes nós enfrentamos tantas lutas, tantas tempestades, que nós muitas das vezes pensamos: eu não vou suportar, não vou aguentar passar por esta prova. É uma prova muito grande, uma luta que está doendo. Mas como nós pensamos assim, nós olhamos o que o próprio Jesus nos fala. Ele disse: no mundo terás aflição. No mundo terás aflição, porque eu também tive aflição. Jesus foi perseguido. Jesus foi tentado pelo Satanás no deserto. Jesus, quando ele nasceu, ele já foi perseguido. Quando Jesus nasceu, Herodes já mandou procurar Jesus para matá-lo. Criança recém-nascida, Herodes mandou procurar o rei Jesus, o Deus Filho que tinha nascido de uma mulher. Herodes mandou procurar para matá-lo. E nós também não é diferente. Nós também passamos nas lutas, nas aflições. Nós somos pecadores. Jesus não tinha um sequer pecado. Ele era justo, fiel, santo. Mas ele foi perseguido. Por que Jesus foi perseguido? Ele deixou isso para nós, um legado para nós. Porque Jesus não precisava ter passado por nada disso. Porque Jesus é santo, fiel. Mas ele passou para nos ensinar, para nos ter força. Que quando nós encontramos angustiado, quando nós encontramos triste, abatido, nós olhamos para ele, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para ele, olhamos para a história de Jesus, os 33 anos vividos na terra que ele viveu, cumpriu o seu ministério, sendo perseguido durante os 33 anos de ministério na terra. Jesus foi perseguido até a morte. A palavra nos fala que quando Jesus nasceu, recém-nascido, Maria e José teve que fugir para o Egito, para esconder Jesus de Herodes. Porque Herodes tinha mandado matar todas as crianças que tinham nascido naquele mesmo tempo que Jesus tinha nascido, para ver se exterminava com Cristo. Mas era permissão de Deus que nada disso acontecesse, porque mais tarde viria o sacrifício na cruz, que é a qual Jesus foi na cruz. E quando nós sentimos angustiados, nós olhamos para a história e vemos que Jesus, ele enfrentou. Muitas das vezes não enfrentamos nem a terça metade que Jesus enfrentou por nós. A perseguição, a dor dos cravos perfurando as suas mãos, seus pés, a lança traspassando o corpo de Jesus, os pedaços arrancados pelos chicotes, que a palavra nos fala que antigamente os chicotes era construído com pedaços de ossos de animais, para que quando atingisse a carne, arrancasse pedaços. O corpo de Jesus foi dilacerado, mas ele falou: eu venci e vocês vencerão. E nós vemos muitas histórias dos profetas no passado que suportou. Nós vemos Daniel, um homem
também que passou numa luta tremenda, a qual ele foi jogado nas covas dos leões. E ele não temeu. Porque nós vemos que quando eles falaram que ia jogar Daniel na cova dos leões, Daniel orou ao Senhor. E ele foi jogado na cova dos leões para que fosse devorado pelos leões. Mas a palavra nos fala que Deus enviou seu anjo, que a qual cerrou a boca dos leões. E Daniel ficou 3 dias ali junto com os leões. E nada eles puderam fazer. Eles não puderam devorar Daniel porque Daniel estava protegido pelo anjo do Senhor. E quando nós nos encontramos também passando numa luta, numa prova, muitas das vezes nós nos encontramos angustiados, tristes, abatidos. Nós olhamos para essas histórias, nós começamos a meditar. E como o nosso Deus é fiel, diz a palavra que não cai uma folha da árvore se Deus não for servido. Se nós passamos nas provas, nas lutas, é porque Ele permite que nós passemos. Nós temos que ser provados para nós ser vencedor. Nós podemos tirar a experiência das pessoas que disputam campeonato de corrida, de algo. Qualquer campeonato que tem aí, eles passam numa prova para receber o troféu, para receber a vitória. Maratonista, por exemplo, que faz as suas corridas, no final da corrida ele recebe o troféu, porque ele passou numa prova. Nós também é a mesma coisa, nós passamos nas provas. E temos que dar glória ao Senhor, que nós conseguiremos passar. Porque a cada prova vencida é um troféu alcançado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Nós não devemos nunca esmorecer com a nossa cruz. Seja ela pesada, seja ela leve. Porque no meu modo de pensar todas são pesadas. Mas não compara a cruz que Jesus carregou. Não se compara. Jesus carregou a cruz e todos os nossos pecados com Ele. Todas as nossas enfermidades Jesus levou sobre si. Imagina Jesus sendo pregado na cruz com aquele escravo perfurando os seus pés, suas mãos, e agora ele dizendo: sobre mim está os pecados dos homens. Nós temos que refletir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na minha angústia clamei ao Senhor. Clamamos ao Senhor a nossa angústia, porque dele vem o refúgio para a nossa alma. Louvado seja Deus. Não vamos deixar que o inimigo tire o nosso foco, a nossa fé, a nossa esperança que está depositada em Cristo. Quando nós aceitamos Cristo, quando nós levantamos as nossas mãos para aceitar a Ele como o único e suficiente Salvador para a nossa alma, nós declaramos a Ele que nós estamos dispostos a enfrentar todas as tribulações e as provas que vieram sobre o nosso caminho. Porque Ele mesmo diz na sua palavra: o caminho é um caminho estreito de porta apertada. O caminho é espinhoso. Não são muitos que vão passar por ele, são poucos. Mas aqueles que perseverar até o fim dessa jornada receberá um galardão, uma coroa de justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Glória a Deus. Eu quero
nesta noite, vamos ficar aqui até às 19 horas. Vamos ficar aqui até às 19 horas nessa transmissão para a glória do Senhor. Eu quero meditar esta mensagem, as cartas de Paulo, aleluias. A epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 6. Capítulo 6, no versículo 10 em diante. Abra sua Bíblia comigo, você que está aí do outro lado comigo. Muitas pessoas entraram e saíram também, mas Deus está abençoando da mesma forma, né? Amém, Jesus Cristo ajuda nós, a verdade. Deus abençoe, viu, meu irmão? Vamos meditar nesta mensagem que fala da armadura de Deus. Que nós temos que pegar para nossas vidas, para nós conseguirmos trilhar este caminho, trilhar essa jornada, uma jornada de luta, de perseverança, de esperança e de fé. Porque com a fé, através da fé, nós alcançamos os nossos objetivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, no versículo 10, a palavra nos fala: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra o principado, contra a potestade, contra os príncipes da treva deste século. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Contra o príncipe das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados aos pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Paulo escrevendo esta mensagem aos Efésios. Nós temos, louvado seja o nome do Senhor, que vestir as armaduras de Deus, para nós se fortalecer, para nós se blindar contra a cilada de Satanás. Paulo falou nesta mensagem que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue,
Nós temos que lutar com coisa pior. Coisa pior nós temos que lutar. Louvado seja o nome de Deus. Olha o que ele diz. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestades, contra o príncipe da treva, contra o príncipe da treva. Nós temos que lutar 24 horas, porque ele luta. A palavra nos fala que ele luta 24 horas em busca de alma que ele possa tragar. Como nós também temos que lutar 24 horas para não cairmos na cilada do diabo. Nós temos que combater a ele. Nós temos que fazer frente com ele. Nós temos que capacitar nas armaduras do Senhor para nós estar preparados para enfrentar o príncipe da treva, que é o Satanás. Se nós não combatermos, se nós fazermos menos do que ele, não vigiar 24 horas, a brecha que nós dermos, ele acha e tira proveito. É por isso que nós temos que estar em vigilância com o Senhor. É difícil? É difícil. Não é fácil. Nós ficar 24 horas em vigilância. Se você me pergunta nessa tarde, mas isso é complicado, é difícil. Com certeza é difícil, mas não é impossível. Impossível não é. Porque se nós pedimos ao Senhor, se nós clamamos a Ele para nos capacitar, para nos ajudar, e nós fazemos a nossa parte, Ele vem e concretiza o resto. Ele concretiza, porque Deus está só esperando que nós clamem a Ele, para Ele vir nos ajudar. Porque nós vemos aqui Davi, o rei Davi, quando ele estava em pecado, Deus se afastava dele. Deus afastava. E Davi ficava angustiado, triste, abatido. Como eu falo sempre nas minhas transmissões que a depressão dos dias de hoje, a depressão que o povo estão passando, estão sofrendo neste planeta Terra, nos dias que nós estamos vivendo, essa doença enviada pelo diabo, porque a depressão ela não é doença da carne, não é doença carnal, não, a depressão é uma doença espiritual, é uma doença enviada pelo diabo, que a qual ela destrói as vidas. Por que a depressão destrói as vidas? A depressão começa na pessoa e a pessoa começa a passar mal, a ficar muitas das vezes cabisbaixo, triste. E essa pessoa sente a necessidade de procurar um médico. Como o médico não sabe, ele não pode dar o diagnóstico de que doença é essa, porque é doença espiritual enviada pelo diabo. Ele passa os medicamentos, ele receita os medicamentos, a qual essa pessoa fica dependente desses medicamentos, para dormir, para fazer algo, até mesmo para sair de casa. E quando essa pessoa começa a ficar dependente dos medicamentos, ela vai destruindo a si própria. Satanás começa a destruir a pessoa aos poucos. Os remédios, como eles são muito fortes, ele vai destruindo a pessoa por dentro. Destrói a mente da pessoa. E no final, se a pessoa não procurar Deus, não procurar o Senhor, ela acaba com a vida. A pessoa mesmo destrói. E o diabo, ele fica ao redor, dando risada, dando gargalhada, que você mesmo está destruindo a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Davi
quando ele se encontrava nessa depressão, eu comparo a doença da angústia que a Bíblia nos fala, que Davi passava, eu comparo como a depressão de hoje. Por que Davi, quando ele estava angustiado, nós não vemos que Davi tomava conselho, ou ele ia no médico? Porque Davi poderia ter os melhores médicos ao seu lado, porque era um rei e governava Israel. Era dono de muito ouro, de muitos tesouros, Davi possuía. Mas Davi, como era um conhecedor, ele sabia que Deus tinha o escolhido e Deus tinha plano na sua vida. Ele recorria a Deus. Ele ia até Deus e recorria, porque a palavra nos fala que ele clamava ao Senhor, para que Deus tivesse misericórdia da sua alma. Davi cantava louvores, harpa ao Senhor, para que Deus tivesse misericórdia dele, perdoasse os seus pecados e não se afastasse dele. Quantos salmos nós vemos aqui, quantos capítulos de salmos nós vemos aqui que Davi falando para o Senhor ter misericórdia da sua alma. E eu comparo a mesma coisa, a pessoa que está passando a depressão, e a pessoa não procura Deus, porque o remédio é só o Senhor, é só Deus que é o remédio para a depressão, não há remédio. O remédio que o médico receita, que passa para você usar. É para destruir. As pessoas acham que está melhorando. Mas no final acaba perdendo a sua vida. E nós também a mesma coisa, nós temos que estar preparado, vigilante, para nós não sermos acertados com as flechas inflamadas de Satanás. Ele lança 24 horas por dia. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra o príncipe das trevas deste século, contra a horte espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Gente, nós vemos, que muitas pessoas, quando começam a passar numa luta, a gente está vendo isso aí todo dia, todos os dias. Ó Deus, por ter misericórdia. Aquelas pessoas, que acaba, às vezes está tudo arrumado, tem seu carro na garagem, tem sua casa, tem tudo na sua casa, tem sua família. Eu passei por isso, é por isso que eu falo. E nada preenche o vazio, gente. A pessoa acaba indo para os bares, buscar algo que preenche o vazio. A gente vê, tem pessoas que a gente fica até com tanta dó, com tanta pena, de pessoa tão gente boa, não vou citar nomes aqui, mas a gente vê sofrendo, tem tudo, não falta nada na casa, mas dentro dele está faltando algo. Oh, misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia, dentro dele está faltando algo. Louvado seja Deus. Nós vemos tantas pessoas, mas quando se você falar de Deus, ele não dá crédito. Não dá crédito, não quer nem saber. Eu falo porque um dia eu passei por isso. 20 anos eu fiquei desviado, afastado da presença do Senhor. No fundo do poço. Porque é de lá que o Senhor me tirou, do fundo do poço. Quando faltava um tiquinho para me partir desta vida, Ele me foi lá e me tirou.
Eu vejo hoje pessoas amigas, pessoas que são pessoas maravilhosas que estão passando por esse problema. Nada preenche o vazio. E a pessoa acaba indo para os bares, bebendo. Ou muitas das vezes, quando a pessoa começa a beber, começa a usar drogas, começa a acabar, destruir a si próprio. E ele acha que está satisfazendo os seus desejos, a sua vontade, mas o diabo está ali por trás, dando gargalhada, zombando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem misericórdia dessas almas, dessas pessoas que estão aí sofrendo neste mundo. Porque Ele sim, Ele tem misericórdia. Nada tá bom. Nada tá bom. A pessoa começa a pensar na sua mente: eu preciso beber, eu preciso usar drogas, eu preciso fumar, eu preciso fazer algo. Só coisa que destrói, não constrói, mas destrói a própria vida. Destrói a própria vida. E como isso destrói a própria vida? Porque são químicos, produto químico destrói a própria vida do homem. Aquilo que Deus fez, o diabo agora vem e destrói, porque o homem dá lugar. O homem dá lugar para o diabo destruir. É hora de nós começarmos a pensar, começar a meditar, porque Deus está pronto para nos ajudar, para nos abraçar, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz, em meu lugar e no seu lugar. Mas às vezes nós não abraçamos esta causa. Nós não abraçamos. Jesus está de braços abertos para nos recebê-lo, mas nós o negamos. Nós o renegamos, este abraço de Jesus. Louvado seja Deus. Estais, pois, firme. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, fica firme. E Paulo, falando essa mensagem aos Efésios, ele fala: fica firme. Depois de ter preparado, está na presença do Senhor firme. Agora você fica firme. Espera somente nele, espera nele. Faz a sua parte, espera no Senhor. Tenha paciência também. Louvado seja o nome dele. Ele está pronto para agir em nossa vida. Ele está pronto para agir em nossa vida, para transformar a nossa vida. Porque aquele que crê, ele verá a glória do Senhor. Se nós cremos, nós veremos a glória do Senhor. E nessa tarde, eu quero deixar esta mensagem para que nós possamos refletir. Eu também sou necessitado e carente desta mensagem. Eu preciso da mensagem de Cristo para a minha vida todos os dias. Porque eu sem Deus não sou nada. Eu sem Deus sou apenas uma folha seca que vai para onde o vento quer. Nós somos carentes. Seja justo, seja ímpio, não importa. Se você é evangélico, se você é católico, não importa o que você seja. Só saiba nós uma coisa nessa tarde: que nós estamos respirando. Se nós estamos respirando é porque o Senhor habita no meu corpo, habita no seu corpo aí agora. Não vamos desanimar. Louvado seja o nome do Senhor. Maria entrou aí conosco.
o nome que está muito pequeno, que não dá para me ver. É Maria Rita de Socorro. Escreveu aqui com a letra maior, deu para me ver. Maria Rita de Socorro, ela diz aí, ó: peço oração, irmão. Depois que meu vizinho Marcos invadiu, tomou uma casa e não quer me devolver. Eu entrei em uma tristeza profunda. Fiquei doente, sem casa, em desespero. Ô minha irmã, vamos orar, viu? Deus abençoe sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai devolver você. Se você crer, você verás a glória do Senhor. Maria Rita Socorro, ela pediu para a gente estar orando por ela. Vamos orar, viu, minha irmã? Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Eu tenho certeza, Ele já abençoou nessa data. Só de você estar aí, Ele já tem te abençoado. E se você tiver fé, você vai receber a sua casa de volta. Porque Deus, aleluias, Ele faz o impossível. Se você acha que está tudo perdido, mas para Ele não está, não. Creia, porque a causa que o advogado não resolve, que a justiça da terra não resolve, que o homem da terra não pode resolver, Ele resolve, porque Ele é o advogado dos advogados. E esse advogado não é qualquer advogado que tem por aqui, não, por aí não. Esse advoga por qualquer parte. Ele advoga por mim, por você, para o justo, para o ímpio, por todos. Ele não faz acepção, não. Ele advoga para todos. Esse ninguém compra ele com dinheiro, igual muitos advogados são comprados. Esse não é comprado por dinheiro, mas sim, ele faz a justiça, porque ele não mente. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Esse é o advogado dos advogados. Ele não perde uma causa sequer. Nunca perdeu e jamais vai perder uma causa. Se você crer, você recebe um milagre. Tenho certeza que Deus vai abençoar e você vai receber sua casa de volta no nome de Jesus. Vamos estar orando aqui daqui a pouquinho. Nós vamos estar encerrando aqui com oração e vamos colocar a nossa irmã em oração. A nossa irmã Maria Rita. Maria Rita de Socorro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta mensagem eu deixei ela nessa tarde para nós refletir, né? Glória a Deus. E vamos ver aqui o 18 ainda. Vamos voltar no versículo 18. Vamos voltar no 17 e 18. Que fala assim: tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos meditar nesta palavra, porque ela, aleluias, é a espada do Espírito. Ela é a espada. Esta palavra, ela é fiel e verdadeira. E é aqui que nós podemos chegar até Deus, através desta palavra. Nós conectamos com Deus. É com esta palavra nós conectamos ao Senhor. Porque quando nós abrimos, não é bíblico, mas vamos dizer que fala, que quando nós abrimos essa palavra, ela se torna a boca de Deus para falar conosco. E eu concordo verdadeiramente que é a boca de Deus falando conosco quando nós abrimos esta palavra. Justiça, Deus, minha casa, eu sou da Bahia, irmão. Deus, minha irmã, Deus abençoe grandemente o estado da Bahia. Deus abençoe grandemente sua vida, toda a sua família. Eu tenho certeza que você vai receber a sua casa de volta no nome de Jesus. Se você crer, você verás a glória do Senhor, né? Nada
é impossível para Deus. Tenha fé e confie no Senhor. O 18 nos fala: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esta mensagem de hoje nós deixamos. Efésios no capítulo 6, no versículo 10. Medite nessa mensagem você na sua casa. Aqui nós encontramos fortalecimento para a nossa vida. Encontramos fortalecimento para a nossa vida espiritual, a qual nós podemos caminhar com firmeza em Cristo. Porque aqui só depende de